Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal que se chama Socialmente. Ele procura analisar fenômenos sociais atuais e, se tiver solução, procuramos dar dicas para minimizar os problemas ou até acabar com eles. O tema do vídeo de hoje é como as mulheres podem ficar menos cansadas com a jornada dupla de trabalho. A gente vai analisar o fundo histórico, porque isso aconteceu, e vamos analisar dicas de como as mulheres podem administrar melhor esse fato de terem que trabalhar duplamente. Trabalho remunerado e o trabalho doméstico. Esse vídeo não será editado, porque eu quero que você tenha a sensação de que eu estou conversando com você. E esse é um problema crescente. Muitas mulheres que eu conheço reclamam desse problema, de estarem cansadas, de estarem exaustas com a dupla jornada de trabalho, porque chegam em casa depois do trabalho remunerado, ainda tem uma série de tarefas para fazer. Então eu resolvi pesquisar mais a fundo desde quando esse problema existe no Brasil e as dicas para solucionar, não solucionar totalmente, mas amenizar essa sensação de cansaço derivada do trabalho da dupla jornada. Então, vamos começar a analisar o fundo histórico. Até os anos de 1970 e pouco, as mulheres eram, na maioria, 99,9% dos casos, eram responsáveis pela manutenção da casa e pela criação dos filhos. Então, os papéis sociais de homens e mulheres eram bem divididos até essa década. O homem saía para trabalhar no trabalho remunerado e a mulher trabalhava em casa, fazendo os afazeres domésticos, mantendo a casa limpa, arrumada, fazendo as refeições e cuidando dos seus filhos. Isso mudou. A partir dos anos 80 e 90, houve um aumento da participação feminina no mercado de trabalho. As mulheres puderam trabalhar de modo remunerado. E desde então, elas passaram a ter essa dupla jornada de trabalho, que elas equilibram o trabalho remunerado com os afazeres domésticos, com os cuidados com os filhos, com a ajuda ao marido, etc. Vocês que são mulheres que têm dupla jornada sabem tudo que isso envolve, né? Nos anos 2000 em diante, até os nossos dias, as mulheres continuam desempenhando múltiplos papéis. Algumas delas são trabalhadoras remuneradas ou até empresárias, mas quando chegam em casa, tem o seu outro trabalho, que é cuidar das refeições, cuidar dos filhos, ver se a sua criança fez a lição de casa, etc. A acumulação desses papéis levaram a níveis elevados de estresse e de esgotamento das mulheres. Muitas até hoje relatam esse esgotamento. Então, se nós hoje não podemos abandonar o trabalho remunerado, porque muitas mulheres hoje ajudam nas despesas de casa e elas têm que manter a casa minimamente organizada, refeições prontas, os filhos bem. O que nós podemos fazer para minimizar os impactos dessa dupla jornada de trabalho? Eu então coloquei nesse mapa mental algumas dicas. Por exemplo, a mulher que tem uma dupla jornada de trabalho, embora eu fale aqui dupla jornada e mulher, também posso me referir a homens que moram sós, né, moram sozinhos e têm que trabalhar e têm que fazer o serviço doméstico. Por favor, não se sintam excluídos.
Mas na maioria dos casos, quem tem dupla jornada de trabalho ainda no Brasil são as mulheres. Então as dicas eu vou usar mais para o gênero feminino. Embora, por favor, não se sintam excluídos caso vocês trabalhem e tenham uma dupla jornada de trabalho, ok? A primeira dica é definir limites claros, estabelecer horários. Você tem que estabelecer horários e ser organizado para cada atividade e evitar levar trabalho de um lugar para o outro. O que isso quer dizer? Evite ao máximo possível levar trabalho do seu trabalho remunerado para a sua casa, que é o seu trabalho para a sua família. O mesmo se dá também ao contrário. Evite levar tarefas domésticas para realizar no local de trabalho, para acabar no local de trabalho. Estabeleça horários fixos. De tal hora a tal hora, eu trabalho para no meu trabalho remunerado. Dessa hora em diante a essa hora, eu trabalho na organização da casa, no cuidado dos filhos, no preparo das refeições, etc. Se você trabalha no regime home office, uma dica é ter espaços separados. Tem profissões também que, infelizmente, as mulheres têm que levar trabalho para casa. Uma dessas profissões que me veio à mente são as professoras. As professoras têm um trabalho que executam na escola e levam trabalho para fazer em casa. Então, se você é esse tipo de profissional, tenha espaço separado para fazer o seu trabalho. Estabeleça uma mesinha, uma cadeira, em algum lugar da sua casa, em algum cômodo, para ser o seu local de trabalho remunerado. E ali você vai realizar, como no caso do exemplo da professora, você vai realizar, por exemplo, a correção de provas, o planejamento de aulas, naquele espaço único. Quando acabar o horário que você estabeleceu ou acabar o trabalho, deixe as coisas arrumadas, explore o resto da casa como seu ambiente doméstico, seu ambiente familiar. É importante ter espaços separados para você não pensar que está sempre trabalhando, um trabalho remunerado. Um terceiro ponto é uma coisa que às vezes é difícil para algumas pessoas, aprender a dizer não. Às vezes o chefe ou os colegas nos pedem para realizar diversas tarefas. Mas é vital você aprender a dizer não educadamente, com justificativa. Se te pedem uma tarefa, você pode dizer: infelizmente, eu não vou poder realizar essa tarefa, porque eu já tenho descrever essa e essa tarefa para realizar até o dia tal. Daí a pessoa vai sentir que você não está dizendo não só por dizer, mas que você está ocupado com as outras tarefas e por isso não vai poder realizar o que ela ou ele está te pedindo. Outro ponto, além de definir limites claros, é organizar a sua rotina. Ser uma pessoa organizada dá um certo trabalho, mas facilita muito a sua vida. Por exemplo, agrupe tarefas semelhantes. Se você vai fazer o serviço doméstico, faça o serviço doméstico todo de uma vez, sem dar grandes pausas. Às vezes as mulheres pensam o seguinte: eu vou arrumar a cozinha e depois eu vou arrumar o banheiro. Então a mulher acaba de arrumar a cozinha e pensa assim: mas eu mereço um tempo de descanso antes de começar a arrumar o banheiro. Esse tempo de descanso que era minutos, acabam virando horas. Porque a gente tem a tendência de procrastinar, infelizmente. Nosso cérebro,
tem a tendência de querer se acomodar, de querer ficar confortável. Então, agrupe tarefas semelhantes que você tem que fazer no lar e faça elas de uma vez só, com pequenos intervalos de tempo. Não é que você não pode descansar 5, 10 minutos, no máximo 20. Mas evite descansar, evite dispersar por um grande período de tempo. Porque aí, infelizmente, não vai dar para terminar a sua tarefa naquele dia, tudo que você tinha planejado. Outra dica é se planejar semanalmente, mas isso vai de acordo com a sua agenda. Algumas mulheres se planejam no domingo, por exemplo. Elas planejam quais são as tarefas que têm prioridade na semana. Quanto tempo elas vão gastar para realizar elas? Planejam até mesmo as roupas com que elas vão sair para trabalhar. Planejam as roupas que elas vão trabalhar em cada dia no seu serviço remunerado e organizam as suas roupas que elas vão ficar executando as tarefas domésticas. Planejar já é um meio passo para dar certo. E com planejamento, você fica incentivado a executar. Adote também o método Pomodoro. Você pode aprender mais sobre ele aqui no YouTube. É um método que divide as tarefas em blocos de tempo e blocos curtos de descanso. Então, você vai realizar a tarefa, por exemplo, em 40 minutos e vai descansar 10 minutos apenas, ou 5 minutos. Assim, seguindo esse método, você vai ficar mais incentivado a executar a tarefa toda, a não procrastinar. Outra dica é cuidar da energia, porque sem energia nós não conseguimos realizar as nossas tarefas, quer elas sejam remuneradas, quer elas sejam domésticas. Uma pessoa sem energia não consegue cuidar habilmente e de forma, digamos, de forma adequada das suas tarefas. Então, vamos ver 3 dicas para cuidarmos da nossa energia. Desculpem, mas como eu disse a vocês, esse vídeo não vai ter cortes. Então, isso acontece com vídeos que não tem cortes. O primeiro tópico é você tentar dormir pelo menos 7 horas por noite. Se planejar para ir para a cama e dormir 7 horas por noite, pelo menos. E evitar telas nesse período. Não ficar rolando o celular antes de dormir. Mas se dar um período de pelo menos 2 horas antes de ir para a cama, já desapegar do celular. Isso vai ajudar na qualidade do seu sono. Pode acreditar. Façam isso e depois me contem o resultado. Se planeje para dormir 7 horas por noite, mas antes dessas 7 horas, 2 horas antes dessas 7 horas, vocês já vão desativando, desligando qualquer tipo de tela. Seja comunicação pelo celular, seja trabalho no computador, e você verá um aumento na sua qualidade de sono. Também planeje pequenas refeições saudáveis ao longo do dia, para evitar os picos de cansaço. No trabalho remunerado, que você realiza fora da sua casa, ou mesmo dentro, planeje, por exemplo, que pequena refeição eu vou fazer entre o café da manhã e o almoço? Uma fruta? Que pequena refeição eu vou fazer no café da tarde?
Planeje sempre comer pequenas refeições, saudáveis de preferência, para poder não ter esse nível alto de esgotamento e de cansaço. Outra dica são pequenos alongamentos, caminhadas, que vão ajudar você a evitar o seu cansaço mental e cansaço físico. Aqui no YouTube, por exemplo, tem exercícios de alongamento. Alongamento em cadeira, alongamentos simples que você pode realizar no seu ambiente de trabalho, que duram apenas alguns minutos. Isso já vai contribuir para o alívio daquela sensação de cansaço. Outro ponto importante é automatizar e delegar sempre que possível. Se você tem membros que dividem a casa com você, filhos, marido, delegue atividades a eles. Deixa que eles façam e aprimorem essas atividades, para que você não se sinta sobrecarregada. Uma dica útil é ter aplicativos de organização para distribuir as tarefas e lembrar dos compromissos. Tem vários aplicativos, como por exemplo o Trello e outros. Tem vários aplicativos no Play Store de organização que eles vão distribuir essas tarefas e vão emitir um sinal sonoro para lembrar dos seus compromissos. Isso vai ser muito útil também. Você não vai esquecer dos seus compromissos, ao mesmo tempo você não vai ficar ansiosa. Outro ponto que também serve para mim é evitar checar e-mails e mensagens do trabalho fora dos horários estabelecidos. O que quer dizer isso? Eu tenho dupla jornada, sou funcionária pública, então eu tenho um grupo do trabalho que funciona 24 horas por dia. Isso significa que eu tenho que estabelecer um horário para ver as mensagens do grupo de trabalho. Pela manhã, normalmente, e à noite. Lá por volta das 8 horas da noite eu consigo fazer isso. É a última checagem que eu dou. Eu vejo se eu preciso responder a alguém, vejo se eu preciso tomar alguma outra ação importante. Porque se você ao longo do dia checar todas as mensagens e todos os e-mails do seu trabalho remunerado, você vai sentir-se sempre trabalhando e vai se sentir cansado também. Uma última dica no nosso mapa mental é ter hábitos de autocuidado e de relaxamento. Como, já dito, alongamento, um banho quente para você relaxar depois do trabalho. Enfim, para você cuidar do seu corpo, você cuidar, ter uma boa saúde mental e permanecer sem estresse ou com minimizar o estresse, né? É necessário você ter esses hábitos de autocuidado, de relaxamento. Cada um sabe o melhor hábito para si, né? Uns tomam banho quente, outros relaxam de outro jeito, outros têm hobby. Enfim, tenha na sua agenda de compromissos do dia, um momento, nem que for por alguns minutos, para fazer algo que te relaxe, algo que você realmente goste, algo que te tire, que desconcentre sua mente dos dois trabalhos, tanto do trabalho remunerado quanto do trabalho doméstico. Uma última dica que eu posso dar, que não está aqui no nosso mapa mental, é ter sempre uma garrafa d'água sua por perto, tanto no trabalho remunerado quanto no trabalho doméstico. Hidrate-se o dia todo, sempre reponha sua água, porque isso vai evitar muitos problemas de saúde para você no futuro. É uma coisa que eu procuro praticar, procuro fazer. Eu tenho a minha garrafinha d'água, garrafinha essa, falei no diminutivo, mas ela tem 500 ml.
Eu levo ela para o meu trabalho remunerado e reabasteço. E também ando com ela executando os trabalhos domésticos. Assim você vai ficar sempre hidratada e evitar problemas de saúde. Então, você gostou dessas dicas? Tá vendo? Com uma boa organização, como é que você pode não, vamos dizer, excluir totalmente o estresse, mas minimizar o estresse, tornar sua vida mais leve. Esse é o objetivo dessas dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.